Muito bom dia para você, bom dia para a sua família. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje é domingo, espero que esteja tudo muito tranquilo por aí. Sei que ainda estamos na quarentena, ainda estamos aí em isolamento social, não conseguimos retomar o nosso culto. Na última quarta-feira, o governo municipal, nosso prefeito, adotou algumas medidas mais restritivas ainda. Então o que nós temos que fazer realmente é só orar e colocar isso diante do Senhor. Vamos hoje estudar a nossa lição de número 5, que trata dos entraves à unidade. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por nós podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Eu te peço pela vida de cada um, cada família que está aí do outro lado, ouvindo essa lição, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lição de número 5, entraves à unidade. Entraves são obstáculos, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que atrapalha a unidade. O nosso texto bíblico básico está no livro de Neemias, capítulo 4, versículos de 1 a 9, diz o seguinte: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, os que te irritaram defronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Eu só quero destacar a palavra aqui do versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade. Se cerrou com C, então se fechou, ok? Se taparam as aberturas, as brechas que existiam no muro. O que eu quero destacar aqui é a oposição que normalmente ocorre, a oposição que normalmente se levanta quando a obra do Senhor é feita. Eu quero ler aqui o texto áureo, que está lá em Filipenses 3,18, e diz o seguinte: Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Você que está aí me ouvindo, você há de concordar comigo, que talvez você já tenha passado até por isso na sua vida. Muitas vezes, quando nós temos alguma empreitada, quando nós temos algum projeto, eu falo agora de projetos até pessoais, não só projetos na casa de Deus, sempre vai haver pessoas, sempre vai existir pessoas que vão se levantar para criar obstáculos, para tentar impedir que você alcance o seu objetivo, seja com palavras de desânimo, seja com falta de apoio, seja lançando uma semente de dúvida, seja questionando a sua capacidade, seja questionando se de fato você tem vontade, se de fato você tem garra,
se de fato você é uma pessoa confiável. E eu quero fazer uma pergunta para você. Isso tem impedido que você prossiga? Isso tem impedido que você vá além? Isso tem impedido que você cresça? Reflita sobre isso. Nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro deles é compreender quais meios o Senhor usou para eliminar a divisão e promover a unidade. O segundo é entender que existem entraves para retardar a obra de Deus. E o último é saber identificar os elementos contrários à unidade. Na palavra introdutória, o comentarista diz que Jesus escolheu 12 discípulos para estarem com ele, e um deles o traiu. Com essa afirmação, é fato que os inimigos da igreja não são somente aqueles que estão fora dela, como os opositores, os ditos ateus ou outros grupos que se opõem à igreja. O próprio Jesus contou a parábola do joio e do trigo, declarando cabalmente, ou seja, muito claramente, que o inimigo da igreja semeia a má semente no mesmo terreno em que a boa semente é semeada. E o joio cresce junto ao trigo. Em outras palavras, muitos dos entraves à unidade estão dentro da própria igreja. Então você não deve se surpreender com isso. Você não deve ficar abismado com isso. O joio é lançado pelo inimigo, ele é semeado. E ele cresce junto ao trigo. Ok? Então você tem que entender isso. Não estou dizendo isso para que você rotule, para que você procure ficar buscando ou identificar quem é uma coisa e quem é outra coisa. Não é nada disso. A ideia é simplesmente que você entenda quando acontecer alguma situação que acabe provocando oposição, uma situação que acabe dificultando a realização de alguma coisa. A ideia é só essa, nenhuma outra. Primeiro grande inimigo, que é um entrave à unidade, é o pecado. Em qualquer atividade que diga respeito à igreja, o pecado é o principal problema que impede o seu avanço. O pecado é tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Pecado é tudo aquilo que está fora da vontade do Senhor, fora do seu propósito. 1.1. A falta de submissão. Para cada circunstância da nossa vida e atividade, o Senhor tem o melhor. Paulo disse que nós precisamos mudar a nossa maneira de ser, de agir e de pensar, para que assim possamos experimentar a BAP, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já deve ter assistido uma pregação, se não me engano, semana passada, a pastora Carla falou exatamente sobre isso. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com essas palavras, Paulo estava indicando que tanto nós como o Senhor temos vontades, desejos, planos, metas, alvos. A questão é que, por melhores que sejam as nossas intenções, por melhores que sejam os nossos métodos, os métodos e intenções do Senhor serão sempre melhores. Então eu vou te dar uma dica óbvia. Procure descobrir qual é a vontade do Senhor para que você não perca tempo, não se desgaste e não gere sofrimentos desnecessários. Ok? Fica aí uma dica de ouro. Uma olhada para o Antigo Testamento revela facilmente que todas as vezes que Israel divergia do Senhor ou seguia o seu próprio caminho, ele sempre tropeçava em algum ponto da lei. Ou seja, os israelitas pecavam. E uma das consequências mais graves que aconteciam era a divisão do povo. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não há como prosperar assim. A nação não prosperava quando havia pecado. Jesus advertiu que o segredo do fracasso é a divisão e a chave do sucesso, a unidade. Já falamos sobre isso em outras lições. Lembra? Eu dei o exemplo de um escaler, que é um barco a remo. Se cada um fizer o seu ritmo, remar do seu jeito, o barco não vai sair do lugar. Ok? O retângulo amarelo que está na página 39 traz o seguinte: o pecado original de Adão e sua culpa são extensivos à humanidade. A visão bíblica afirma que Deus considerou todos culpados por causa da transgressão adâmica. Essa doutrina tem sido rejeitada. Ela é vista como indigna de Deus,
Mas antes de a doutrina do pecado original ser rejeitada, nós temos de examinar se ela é verdadeira. A veracidade da origem do pecado, como afirma o texto bíblico, pode ser observada na própria miséria humana e na morte. Ok? O pecado na família. A base da sociedade é a família. Também já falamos disso em lições anteriores. Você quer destruir uma sociedade, destrua a família. Acabe com o conceito de família e a sociedade vai à bancarrota. Quando Paulo escreveu a sua lista de exigências para aquele que quer tornar-se ministro ou obreiro, ele indicou que a família é o laboratório onde o candidato deverá fazer o teste de admissão para o ministério. E o autor cita 1 Timóteo 3, 4 e 5. A família provê o modelo de unidade para todo homem, para todo cristão. Já imaginou uma família desunida? Já imaginou uma família em que cada um quer fazer a sua vontade? Na hora do almoço, por exemplo, cada um quer fazer uma comida diferente. Na hora de fazer alguma obra dentro de casa, cada um quer pintar o cômodo tal de uma cor diferente. Cada um quer fazer algo diferente. Como que essa família vai prosperar? Se vão sair de carro, cada um quer ir para um lugar diferente, só que só há um carro. Funciona isso? Não funciona. Na carta aos Efésios, eu estou lendo agora na página 40, encontramos ensinos alusivos à família, os quais ilustram a unidade que resulta em bem-estar e vitória. A sujeição no relacionamento marido-esposa e filhos-pais, no temor do Senhor, é o alicerce para uma família vencedora e feliz. Irmãos, se não há respeito, se não há entrosamento, é o caos. Se o pai não é considerado como sacerdote do lar, e na vigília da última sexta-feira foi feito um pedido de oração pelos maridos, pelos pais, que somos sacerdotes do lar, a família não vai funcionar. Se não houver um respeito de filho com pai, de pai com filho, a família fica o caos. Reflita sobre isso. O marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. As esposas devem submeter-se ao seu marido como cabeça do lar. E os filhos devem obedecer aos seus pais. E mais do que obedecer, honrá-los. O fato de a mulher ser submissa, tome muito cuidado com isso. Não é que ela deva ser anulada, desrespeitada, tratada como uma serviçal, uma empregada ou pior, até uma escrava. Não tem nada a ver com isso, o texto bíblico não diz isso. Você deve amar a sua esposa, respeitá-la, tomar as decisões junto com ela, chamá-la para ajudar a decidir. A responsabilidade é sua, homem sacerdote do lar. 1.1.2 O pecado social. Essas duas passagens das Escrituras, Juízes 17, 6 e 21, 25, são bastante emblemáticas, especialmente em nossos dias, quando elas são usadas como precedente histórico do chamado pós-modernismo. Sabe o que está escrito lá em Juízes 17, 6 e 21 e 25? Eu vou ler para você. Eu vou ler só o primeiro versículo e vou te explicar o motivo. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Eu li Juízes 17, 6 e Juízes 21, 25 acaba repetindo a mesma coisa. Cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que dava na cabeça. Sabe por quê? Porque não havia rei, não tinha quem dirigisse, não existia uma autoridade. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem exercido a sua autoridade na sua casa? Ou cada um faz o que quer? Eu não estou dizendo que você tem que ser um tirano, um general, aquele que só dá ordens. Você tem que ser aquele que conversa, você tem que trazer as pessoas para perto de você. Você tem exercido a sua autoridade dessa maneira? Reflita sobre isso, ok? O pós-modernismo prega que o sujeito deve guiar-se pelas verdades relativas nas quais crê
e deixa que cada um siga a sua própria verdade. Dessa forma, todos poderão viver harmoniosa e pacificamente, sem incomodar-se uns com os outros. Já pensou? Você chega e fala, não, eu quero falar com você a verdade. Não, a sua verdade. Tudo é relativo. Nós temos ouvido muito isso. Tome cuidado com isso. Quando você tem uma opinião absoluta, você é taxado de radical, intransigente, grosseiro. Tome cuidado. Nós falamos agora sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Romanos. Só que em Romanos 12:1 também está escrito que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. E aí sim vamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós não temos que nos adequar ao mundo. Se o mundo está adotando um relativismo exagerado para tudo, tudo é relativo. Agora não existem mais mentiras, há meias verdades. Ora, meia verdade? Meia verdade é uma mentira. Cuidado, cuidado com o relativismo. Ele diz ainda aqui que os gregos, com a sua filosofia, buscavam uma resposta para a pergunta: o que é a verdade? Pilatos, mesmo no julgamento de Jesus, ironicamente perguntou ao carpinteiro de Nazaré: que é a verdade? Que é a verdade? Dizendo isso, voltou-se até os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Mas isso não foi suficiente para livrar Jesus da cruz, né? Nós sabemos disso. 1.1.3 O pecado da falta de zelo para com a casa do Senhor. No primeiro capítulo do profeta Ageu, o Senhor aponta a falta que os judeus cometiam e apresenta o motivo por que eles não prosperavam. As pessoas se preocupavam em cuidar, em adornar a própria casa, enquanto a casa de Deus estava abandonada. O povo plantava, cuidava dos rebanhos, comia, bebia, procurava vestir-se bem, porém nada o satisfazia. O campo não dava o seu fruto, os rebanhos não procriavam, as pessoas comiam, mas não se satisfaziam, bebiam, mas não se saciavam, e o salário não dava para nada. Por quê? Porque elas não zelavam pela casa do Senhor. O templo estava destruído. Não havia recursos para a reforma da casa de Deus e o povo não se importava. Pecado por falta de zelo da casa do Senhor. O salmista era tão preocupado com o zelo da casa do Senhor que se expressou assim: pois o zelo da tua casa me devorou. A versão que diz me consome. 1.2 O pecado da autossuficiência humana. O segundo ponto a ser destacado é a autossuficiência humana. Para isso, o exemplo mais claro é o caso de Moisés. Ele foi escolhido pelo Senhor, recebeu um chamado maravilhoso enquanto apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, e foi o instrumento de Deus para trazer as pragas ao Egito. Ele saiu daquela terra e foi usado para conduzir o povo pelo deserto, atravessou o mar, passou pelo Sinai, onde recebeu as tábuas da lei. Todavia, em determinado momento da sua vida, quando ele já tinha visto milagres e mais milagres, veio a ordem do Senhor para que ele falasse com uma rocha e que ela saísse água, né? Que ela desse água. O povo tinha sede e precisava dessa água. A Bíblia não explica isso detalhadamente, mas em vez de somente falar, Moisés tomou seu cajado e deu com ele violentamente na rocha. Isso custou a Moisés a sua entrada na terra prometida. O Antigo Testamento traz em grande parte dos seus registros a tipificação do Senhor Jesus Cristo como uma rocha, né? A rocha em Horebe tipificava Cristo. Deus mandou que Moisés ferisse a rocha e ela daria água. Cristo, a rocha ferida no Calvário, trouxe vida à humanidade. Ou seja, quando era para ferir, ele feriu. Quando era para falar, ele também quis ferir. Isso acabou custando muito caro para Moisés. A pergunta que eu faço é: será que nós temos nos achado autossuficientes? O quadro amarelo da página 41 diz o seguinte: o destino mais elevado do homem é conhecer Deus e manter um relacionamento pessoal com Ele. O que torna o homem realmente admirável é ter sido feito à imagem de Deus e ser capaz de conhecê-lo. Mas esse Deus, que fomos designados a conhecer, é um ser moral. E nós somos pecadores.
escondem sua face de nós. Perdão. Por causa disso, nossos pecados escondem a face de Deus de nós, assim como as nuvens encobrem o sol. Muito interessante isso. Olha o que diz aqui no item ainda 1.2. O finalzinho aqui do item 1.2. A questão principal em Horebe não era o falar ou bater. A questão do ponto de vista divino era também a persistência na obediência. Eu pergunto a você, você tem buscado saber qual é a vontade de Deus para obedecê-lo? Cuidado. Mesmo que tenhamos intimidade com o Senhor, mesmo que a nossa oferta e dízimo sejam rigorosamente entregues em dia, mesmo que tenhamos uma vida de oração e jejum, nunca, jamais nessas experiências irão dar a nós o direito de desobedecer ao que foi revelado pelo Senhor e sua palavra. Então, cuidado. Ok? Item 2, as divisões internas. No Antigo Testamento, temos alguns exemplos que apontam para as causas de divisões e entraves à unidade do povo de Deus. Esses exemplos apontam para um princípio universal dentro do plano de Deus. O pecado é a principal barreira para a livre ação do Espírito do Senhor. Embora seja uma barreira, o pecado não incapacita nem impossibilita o Senhor de agir para perdoar e salvar. Ou seja, tem que haver arrependimento e mudança. Ok? O entrave da preferência. A primeira carta de Paulo aos Coríntios descreve uma situação na qual a igreja estava dividida em partidos que elegeram seu pregador preferido. Paulo, Apolo e Pedro são os pregadores que em algum momento contribuíram com a conversão, o discipulado ou o amadurecimento daqueles irmãos. Isso acabou fazendo com que houvesse essa divisão. Uns querem uns querem outro, outros preferem o terceiro. O apóstolo dá a receita para evitar isso. Entender que somos agricultores na lavoura de Deus, que nenhum nem outro tem de vangloriar-se. Entendem? Um planta, outro rega, mas quem é que dá o crescimento? Para o crescimento e fortalecimento da igreja, o trabalho tem que ser em equipe. Item 2.2. O entrave do monopólio da verdade. Outra barreira para a unidade da igreja em nossos dias é imaginar ser o detentor da verdade, da revelação especial de Deus. A verdade é uma só e ela é de Deus, não dos homens, não das diferentes igrejas e denominações. Cuidado com isso. Nas críticas a outras denominações, nos apontamentos, se sentir superior ou melhor que outras igrejas, tome muito cuidado. Jesus disse que Ele é a verdade. Quando caminhamos por uma estrada, vemos diferentes paisagens e todas elas fazem parte do caminho. Não são falsas, estão lá, são de lá. Foi isso que Jesus disse ao afirmar: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo, em Efésios 3,10, disse: Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Essa expressão usada por ele, multiforme no original, é usada para descrever algo como uma colcha de retalhos, onde vários pedaços de diferentes tons e estampas são usados para confeccionar uma única peça. O valor não está nos retalhos, que são importantes, mas na peça formada por todos os retalhos. Assim, a verdade de Deus é entregue à igreja. Ninguém pode dizer que detém a verdade, mas que está ligado a ela e contribui para que ela seja ainda maior e eficaz na vida das pessoas. 2.3. O entrave da palavra do homem. Durante muitas décadas, a igreja evangélica brasileira sofreu por interpretar erradamente o que diz a Bíblia. Não por um espírito mau, mas por excesso de zelo. Por conta disso, muitos ensinos foram aplicados como sendo inspirados ou extraídos da palavra de Deus, quando na verdade eram ensinamentos humanos, usos, costumes, rigores desnecessários. Textos foram tirados do seu contexto, o que é um grave erro segundo as normas da hermenêutica bíblica. Você tem tido cuidado com a interpretação da palavra de Deus? Quando você não entende alguma coisa, você tem buscado ajuda, você tem estudado, você tem orado, você tem conversado com alguém que possa ajudá-lo? Tome muito cuidado. A unidade do povo de Deus,
Ocorre mediante a observância do que afirma a sua palavra. Só o verdadeiro e genuíno ensino das Escrituras pode unir a Igreja do Senhor. Qualquer outra mensagem não trará o mesmo efeito. Paulo, João, Pedro, Tiago, todos advertem repetidamente contra os falsos ensinos que se infiltram na Igreja e promovem o enfraquecimento do corpo. Daí a importância de você ler, conhecer e praticar a palavra de Deus. O quadro amarelo diz aqui na página 44, o homem às vezes é tão confiante em si no que tange a sua busca da verdade. Contudo, só na palavra de Deus ela pode ser encontrada. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Fora desse parâmetro, tudo se torna relativo, pois só em Cristo a verdade tão almejada pelo ser humano pode ser alcançada. Vamos agora para o nosso item 3. O antídoto contra os entraves. Mais fortes e poderosos que os entraves são os recursos que o Senhor provê para que a igreja permaneça unida. Um único Deus, o verdadeiro. Jesus, em sua oração sacerdotal, diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro. Jesus não menciona outro Deus e a igreja não tem outro Deus. Não permita que nada em sua vida ocupe o lugar do Senhor em seu coração. Nada pode substituí-lo. O que tem preenchido o seu coração? O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? 3.2. Um único Senhor, Jesus. Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vivemos na era da imagem. Uma marca famosa diz em seus anúncios, imagem é tudo. A imagem na qual o cristão deve espelhar-se é a imagem de Cristo. Por isso devemos olhar para ele, autor e consumador da nossa fé, que é de extrema importância em nossos dias. Um único Espírito, o do Senhor. Lemos em 1 Coríntios 12:4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Reconheça que a sua capacidade vem do Senhor. É o seu Espírito que nos capacita para a obra do ministério. O Espírito é santo, de Deus, verdadeiro, da graça de Cristo. Uma só palavra, a que dá vida. Há diversos ensinos que circulam por aí. A internet, a televisão, livros, jornais, revistas, seitas, religiões. Cada um proclama ser ou trazer a verdade consigo. Todavia, as falsas filosofias, os ventos de doutrina, como diz Paulo, não dão vida ao homem e, portanto, separam-no de Deus e dividem a sua igreja. Essa é a palavra que une o homem a Deus e que dá unidade ao seu povo. Conclusão, que a lição de hoje sirva de alerta para que cada um de nós fique atento ao que não glorifica o Senhor, ao que divide o seu povo, de modo que, a partir de um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Ele, a unidade da igreja seja uma realidade nesta nação. Seja uma realidade na nossa família, seja uma realidade na nossa igreja, seja realidade na comunidade que está ao nosso redor. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Estou encerrando aqui a nossa lição de hoje e quero convidar você a participar do nosso culto que vai ser prestado a seguir. Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez por podermos aprender da Tua palavra. Eu te agradeço por essa oportunidade e mais uma vez eu te peço pela vida de cada um que está nos assistindo. Recebe o louvor, a adoração que serão prestados a Ti. Muito obrigado por este domingo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até mais. Deus te abençoe.
tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. E aqui na minha Bíblia o subtítulo é A Impiedade dos Últimos Dias. Então 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, nos diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Amém. Até aqui. Então, a gente tá ou não tá vendo tudo isso que Paulo tá falando aqui a Timóteo? É bem isso que tá acontecendo, né? Eu particularmente creio que realmente a gente tá vivendo os últimos tempos, por tudo que diz na palavra que tá acontecendo. E mais o que vai acontecer daqui em diante, né? Que eu acredito que ainda, pela palavra, muitas coisas vão acontecer e que a gente não vai gostar, é claro. Mas talvez a gente viva, talvez não, talvez demore, talvez não. Isso só Deus, né, que sabe. Mas essa palavra aqui fala muito como as pessoas, né, vão ser egoístas, avarentos, cruéis. E entra muito naquela questão que a gente fala sempre aqui em casa, que o Dani sempre tem visto muito até no trabalho dele, que é sobre ter empatia com as pessoas. Então, a Bíblia não fala a palavra empatia, eu até pesquisei, mas não fala realmente empatia, mas ela dá muitos exemplos sobre o que é a empatia, sobre ter e sobre não ter, né? Dá muitos exemplos. E isso que a gente tá vendo e que a gente vai ver mais ainda, né? Que as pessoas não vão se colocar no lugar dos outros, vai ser muito difícil ter compaixão, enfim, até um exemplo bem, assim, de agora, né, só para exemplificar mesmo essa questão. O Dani recebeu ali no celular, um colega passou no WhatsApp, uma conversa, prints, né, de uma conversa no WhatsApp de um cliente com uma pizzaria. Aí o cliente faz o pedido e tá esperando chegar a pizza. E tá demorando, daí ele cobra, né? Ah, pizza tá demorando e tal, né? Cadê minha pizza? Aí a pessoa que tá respondendo no WhatsApp da pizzaria responde pra ele: tá atrasando, mas já tá saindo. Aí passa mais um tempo e ele cobra novamente: cadê minha pizza que não chegou? Aí a pessoa que tava respondendo no WhatsApp fala pra ele: infelizmente, amigo, a gente soube que o motoqueiro que estava levando sua pizza se acidentou e faleceu. A gente aqui tá atendendo, né? Tá vendo o que pode ser feito, comunicando a família, enfim, essas coisas, né? Um acidente muito triste, imagina. A gente não sabe, ele não fala, mas não sabe se tem filhos, se tinha esposa, se morava com os pais, então, mas é um desastre para alguma família. E, enfim, e o cliente, ele não responde nada e daqui a pouco ele pergunta de novo: tá, e a minha pizza? Então, não pensou, né, nas outras pessoas que estavam envolvidas e que tinha acontecido. Isso é só um pequeno exemplo para mostrar como o coração tá endurecido, né? E que Deus nos dê direção, que nos ajude a passarmos por todas essas coisas que ainda virão, firmes, né? Porque eu acredito que vai ser bem difícil. Então, vamos orar?
Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje, pelo dom da vida que nos deste. E pedimos, Senhor, prepara nosso coração, abre nossa inteligência, Pai, nosso entendimento a respeito das coisas que Tu queres para nós. Abre, Senhor, como a Tua palavra fala, uma terra fértil para receber a boa semente que vai ser ministrada logo a seguir, Senhor. Usa, Pai, poderosamente, Senhor, todo em Tuas mãos, para que sejamos exemplos, ao contrário de tudo que Paulo falou a Timóteo aqui, Senhor. Que possamos sim ser a luz, ser o sal nessa terra, que possamos sim dar bons exemplos e que possamos frutificar todos os frutos do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, lhe agradeço, que assim seja. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus, eu gostaria de te convidar, assim como você está, sentado no sofá, de pijama, de chinelinho, ou não sei se você está na sua cama, ou na sua cozinha, mas aonde você estiver, da maneira que você estiver. Hoje eu não passei maquiagem, não coloquei brinco, porque eu quero te convidar da maneira que você está, para você vir adorar o Senhor. Amém? Então vem, não fica parado aí não. Glória a Deus. Você pode adorar o Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua. Vem, irmão, vem adorar o Senhor. O Senhor te convida a dar o teu melhor a Ele, o teu coração, a tua vida, todo o teu ser, tudo que há em ti. Dê todas as tuas primícias ao Senhor. Porque Ele é digno, Ele é todo poderoso. A palavra dele está se cumprindo e toda língua vai confessar, vai se prostrar diante do Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá.
toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, 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 assim como estás, vem. Que tu és. Sei que estás aqui, meu Deus. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, eu sei, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Jesus. Minha oferta eu ofereço a ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Declare pro Senhor: tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda assim que eu não
permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, Pai. Mesmo não merecendo, Senhor, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel à tua palavra, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Eu sei que tu és fiel. E ainda assim que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó paz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade que estar aos seus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó paz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a
meus irmãos, estamos de volta aqui. Já nos encontramos na Escola Bíblica Dominical e agora eu quero convidar você a participar comigo da meditação dessa manhã. É uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, a partir do versículo 17, que diz o seguinte: A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E o versículo 18 diz o seguinte: Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós queremos te pedir, dá-me sabedoria, entendimento, ó Deus, para compartilhar a tua palavra, aquilo que é da tua vontade. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que tem, Senhor, é nos afastado de cumprir a tua vontade, de fazer aquilo que tu queres. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Já conversamos isso em outras ocasiões e se você fizer uma busca rápida aí na internet, e isso tem chamado muita atenção nos últimos dias, tem acontecido com muita frequência. Você pode pesquisar que você vai confirmar isso que eu estou falando. Esse período de isolamento social, esse período de pandemia que se abateu sobre a humanidade, ele tem revelado situações muito estranhas e muito diferentes. Se você observar, você vai ver que as reportagens, as notícias dão conta de que aumentou muito o número de violência doméstica, desentendimento entre casais, casais brigados dentro da mesma casa, violência doméstica, que é o caso extremo, até assassinatos têm ocorrido. E essa semana algo que chamou muita atenção, que eu não sabia, aumentou o número de abandono até de animais. Muitos cachorros sendo abandonados, muitos gatos sendo abandonados. E isso é algo muito interessante, irmãos, porque quando você confina as pessoas, né, como nós estamos vivendo agora, eu sei que você tem a sua família, você convive com a sua família. E uma coisa é a nossa rotina anterior, né? Você acordava, saía para trabalhar, alguns se encontravam só à noite, e o contato ele ocorria mais no final de semana. Eu já compartilhei com vocês, nesse período comum, antes da pandemia, aumentava nos finais de semana duas ocorrências. Nos finais de semana chuvosos, aumentava o número de problemas entre os casais dentro de casa. E quando era feriado prolongado, junto com o final de semana, e se fosse chuvoso, aumentava mais ainda a violência doméstica, o problema entre os casais. E o que aconteceu agora? Nós estamos enfrentando uma pandemia. E na pandemia, o que era um feriado, o que era um final de semana prolongado, está se estendendo por meses. Meses. Eu sei que eu não conheço ninguém que esteja cumprindo rigorosamente esse isolamento, que está sem sair. E não teria nem como, né? Nós precisamos sair nem que seja para comprar comida em determinados momentos. Mas o que tem ocorrido, irmãos, e que eu vejo, eu tenho encarado essa situação como um desafio da família à convivência harmoniosa. É um desafio muito grande, porque paralelamente a isso, nós temos a saúde mental. Muitas pessoas têm pedido, tá? Eu vou te dar um outro dado estatístico. Eu posso errar até no número, mas eu vou desafiar você a pesquisar também na internet. A venda de antidepressivos aumentou demais. Demais. Há muitas pessoas deprimidas, há muitas pessoas que estão com o seu psicológico abalado. E essa meditação tem o objetivo de chamar você a atenção para que você verifique como que está a sua saúde mental, como você está mentalmente. Irmãos, você tem sim que buscar ajuda, e essa ajuda ela é divina inicialmente. Você tem que orar, colocar a sua vida nas mãos de Deus, mas você também tem que agir. O que eu posso fazer? Você tem que buscar ocupar a sua mente, buscar fazer aquilo que você gosta,
Buscar fazer aquilo que desperta em você um senso de utilidade. Muitas pessoas estão descobrindo novos talentos aí. Há pessoas gravando vídeos, há pessoas fazendo bolos, fazendo lives, fazendo bolo, criando máscaras e várias outras coisas aí. Lendo livros, lendo a Bíblia, conversando sobre isso. Porque é muito difícil, irmãos, você confia nas pessoas e se as pessoas elas não se ocupam, começa a acontecer o atrito, começa a acontecer a diferença, começa a acontecer uma convivência muito difícil dentro de casa. E quanto menor a casa, quanto menor o espaço ocupado, maior é a possibilidade de haver problemas, porque o contato é mais constante, é óbvio isso. Mas você está passando pela pessoa, você está... Então, começa a acontecer o atrito. E a carta que eu li, que Paulo escreveu aos Romanos, ela fala sobre isso. Ela fala da tolerância, no versículo 17. Ele fala que a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. É a versão que diz o seguinte, ó, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Eu acabei de ler a Almeida Revista e Atualizada. Ou seja, fazer o bem. E o 18 fala, naquilo que depender de nós, que estiver em nós, que é o versículo 18 do capítulo 12 de Romanos, tende paz com todos os homens. Eu já falei isso aqui para vocês em outras ocasiões e eu vou repetir. Ter desentendimentos, discordar de alguma coisa, se sentir incomodado, porque o nosso psicológico ele fica sendo testado o tempo inteiro, irmãos, nesse período de pandemia. É o tempo inteiro. O seu humor ele é testado, ele é constantemente desafiado. Ele é desafiado. E manter a saúde mental diante dessa situação é um desafio, porque pode chegar um momento em que a televisão não tem mais nada agradável, pode chegar um momento em que o YouTube não tem nada melhor para você fazer, para você assistir. Pode chegar um momento em que você se sinta solitário, que você perca a perspectiva de melhora, de mudança. Isso coloca você psicologicamente abalado. E todos têm que ter muita clareza com relação a isso, porque se todo mundo se entregar psicologicamente, o convívio fica impossível, é o caos. É o caos dentro de casa. A sua casa passa a ser um campo de batalha, um campo de guerra, não há paz. E não é isso que nós queremos. Não é isso que a Bíblia diz. E ela, aqui no versículo 18 dessa carta, ela nos chama à responsabilidade. Está na minha mão manter a harmonia? Está na minha mão manter a paz? Ah, está. Então eu vou manter. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para manter a paz. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para manter a harmonia dentro do meu lar. Eu já falei em mensagens anteriores. Você pode se desentender. Você pode discordar. Você pode entrar num embate com a pessoa, sem problema. Mas a pergunta é, quanto tempo você leva para resolver esse problema? Quanto tempo você leva? Eu já comentei em pregações anteriores. Eu conheci pessoas que brigavam e ficavam 2, 3, 4 dias. Já ouvi casos de pessoas que ficaram anos sem se falar. Eu já conheci pessoas que brigaram com o pai e ficaram anos sem falar com o pai. E o que aconteceu? O pai faleceu nesse período. E essa pessoa teve muita dificuldade para aceitar isso, para aceitar essa perda, essa separação, enquanto estava passando por esse estágio, esse momento de briga com a pessoa. Estava sem falar com a pessoa há anos. Será que nós precisamos passar por isso? Será que nós precisamos esperar acontecer o pior para restaurar os relacionamentos? Será? Eu tenho uma colega, irmãos, que estudou comigo, e nós estamos num grupo de WhatsApp. Essa mulher deve ter 50 anos ou quase 50 anos. Ela tem 2 filhos, casada. E eu conheci essa mulher no ano passado. Em novembro de 2019.
E eu conheci, fiz um treinamento com ela, e todos os colegas que fizeram o mesmo treinamento estão no grupo de WhatsApp. E nós recebemos a notícia que essa mulher está com câncer. Ela teve câncer, é uma pessoa que tem uma vida muito sofrida, é uma pessoa que passou a vida inteira se anulando a sua personalidade, anulando o seu jeito de ser. Você conhece aquela pessoa que vive em função de outras pessoas? Ela não tem vida. Ela vive em função de outras pessoas. A sua vida é servir aos outros sempre. É a pessoa que nunca diz não, é a pessoa que é totalmente voltada. Ela se anula, ela se neutraliza como ser humano e ela acaba servindo aos outros. E no caso dela, isso acabou se somatizando. O que é isso? É o fato de ela se anular psicologicamente, trouxe para ela reflexos no seu corpo, que foi o câncer que apareceu. E desde então, em novembro, nós recebemos essa notícia, nós já estamos agora em junho, e ela já fez cirurgia na cabeça, foi localizado um tumor, ela fez uma cirurgia e ela se recuperou. E essa semana nós recebemos novas notícias dela. Ela disse que o câncer havia voltado e que o médico havia dado para ela 2 ou 3 meses de vida e que ela estava cansada de lutar. Ela não ia mais fazer o tratamento, ela optou por não fazer o tratamento e vai voltar para a sua cidade natal, que é no interior do país, na região central do país. E ela vai voltar para casa para aproveitar o tempo que ela tem com a sua família. Então, por que eu disse isso para vocês? A pergunta que eu faço é: será que nós precisamos esperar receber uma notícia dessa para mudar a nossa forma de viver? Para ser mais tolerante, para ser mais permissivo? Eu não digo ser um permissivo inconsequente. Permissivo que eu digo é talvez deixar passar alguns erros mínimos, irrelevantes, coisas que não farão diferença, mas que se forem encaradas geram um desgaste muito grande. Será que nós precisamos? Eu sei que todos nós vamos morrer, eu sei que a nossa vida humana, nesse corpo, nesse vaso de barro, ele tem data de validade, que nós não sabemos. Mas quando um médico chega e coloca aquele carimbo de prazo de validade, sabe aquele carimbo que vem nos produtos do supermercado? Válido até dia tal, mês tal, ano tal. Quando o médico chega e coloca em nós esse carimbo de data de validade, será que é preciso esperar isso acontecer para mudar a nossa forma de agir? Para mudar a nossa forma de encarar a vida, de encarar aquilo que nós estamos enfrentando? É uma pergunta que eu faço para você hoje. A minha colega recebeu essa notícia e aconteceu algo muito interessante. Ela jogou essa notícia no grupo e várias pessoas deram palavras para ela de ânimo, várias. Eu também mandei para ela uma palavra. Mas é aquilo, irmãos. Você recebe o apoio, você recebe tudo. Mas o foco que eu quero dar nessa nossa meditação é essa. Como nós temos encarado? Será que naquilo que depende de nós, o nosso prazo, o nosso tempo de ocorrência da afronta e volta ao estado anterior normal tem sido curto? Você já imaginou guardar por anos e anos uma mágoa? Ou ignorar uma pessoa por anos e anos? E no âmbito do casal? O casal que briga e fica dias, sei lá, meses afastados. Eu digo afastados em todos os sentidos, irmãos. Não há um toque, não há um abraço, não há o marido que está dentro de casa com a esposa e não toca, não brinca, não abraça, não... Sabe? São dois estranhos juntos dentro de casa. E com relação aos filhos, eu vou estender agora. É normal isso? É coerente? E eu vou falar uma coisa para você. Talvez você já tenha percebido isso.
Quando a pessoa está mal dentro da família, quando a pessoa está abalada dentro da família, quando a pessoa está passando por problemas dentro da família, quando o relacionamento familiar, o relacionamento conjugal está mal, está ruim, isso tem reflexo em todas as áreas da vida. Todas. A pessoa não consegue trabalhar concentrada. Existe uma ocorrência psicológica. Eu não sou psicólogo, mas eu vou falar para você. Quando você começa a fazer um trabalho, vê se já aconteceu isso com você, tá? Um trabalho que exige uma concentração, um trabalho que exige uma dedicação de concentração, em que você para fazer aquilo e aquele trabalho flui. Flui, sabe o que é isso? Você para, você se concentra e você mergulha naquela tarefa. Mas o teu mergulho ele é tão intenso que você perde a percepção até do tempo. E quando você olha, você fala, puxa, passaram 2 horas, passaram 3 horas, eu estou aqui fazendo esse trabalho, como foi bom. Sabe o que a gente costuma dizer? Que rendeu. Sabe como é que se chama isso? Flow, fluxo. A psicologia chama isso de flow. Como que você vai conseguir realizar um trabalho, uma tarefa que exija concentração, dedicação, entrar no fluxo? Se você está com uma pendência em casa, se você tem uma pendência afetiva, se você está em casa brigado, se você está remoendo, trazendo de dentro, puxando de dentro, aquilo ruim que aconteceu, algum tempo atrás, 1 hora ou minutos, é muito difícil acontecer isso. E foi por isso que eu disse, isso acaba tendo reflexo em todas as áreas da nossa vida. Isso atinge todas as áreas, até a espiritual, é óbvio. A Bíblia nos alerta com relação a isso, irmãos. Ela fala que se você tem uma oferta, você trouxe a sua oferta ao altar e você se lembrou que você tem um problema com alguém, não entregue a sua oferta. Deixe a sua oferta no altar. Volte, resolva o seu problema e aí sim você oferte. Entende isso? As palavras-chave são não deixar pendências. 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 E resolva logo, resolva rápido, trate logo, trate rápido, resolva. Diga o que você pensa, coloque amor naquilo que você vai falar. Coloque amor. Sabe? Coloque amor na forma com que você vai falar, na forma com que você vai tratar. Porque você tem a sua família é o que você tem. Ela não é perfeita, mas ela é sua família. Você, como membro da família, você tem a sua parcela de responsabilidade pela manutenção da paz, do convívio na sua família. É sua responsabilidade, ela não é de ninguém. Ah, mas espera aí, mas eu não sou o homem da casa. Eu tenho um marido. Sim, ele também ele é o principal responsável, mas o fato de ele ser responsável não tira de você a sua responsabilidade. Nós não podemos lançar sobre o outro a nossa responsabilidade, renunciar à nossa responsabilidade, colocar de lado aquilo que eu tenho que fazer. Se cada membro da família tiver a sua parcela de responsabilidade, as coisas vão funcionar, irmãos. É um organismo, a família ela é um organismo vivo, ela é um organismo dinâmico. E tem tudo, tem momento de afeto, tem momento de desentendimento, tem momento de trabalho em conjunto, tem momento de trabalho individual, mas continua sendo um organismo vivo que tem que funcionar. E como nunca, talvez antes, que é agora nesse período de isolamento social. Imagina isso. As pessoas trancadas, confinadas num espaço, saindo menos, saindo pouco, ou não saindo, né? E os problemas surgem, as estatísticas estão aí para mostrar para vocês que o que eu estou falando é verdade. E o desafio da mensagem é, como cristãos, o que nós temos feito de diferente para manter a harmonia,
para agir conforme nós lemos agora em Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aqui, óbvio, o contexto é muito maior. Mas eu peguei o contexto familiar, que é o contexto próximo, é a nossa realidade mais próxima, é a realidade perto de nós. Desde março desse ano. Repito, estamos em junho, caminhando para julho. Há quem diga que foi um ano perdido. Sim, perdido talvez financeiramente, perdido economicamente. E afetivamente, vai ser um ano perdido para você? 2020 vai ser marcado como um ano em que você mais se desentendeu com seus familiares, com um ano em que você mais brigou e, pior, destruiu o seu casamento? Afastou os seus filhos de você? Afastou o seu filho, afastou a sua filha, afastou a sua esposa de você? Também comentaram isso nos sites. O casal que sobreviver a essa pandemia, o casamento que sobreviver a essa pandemia, suporta qualquer impacto que vier pela frente. Interessante. Pode ser que sim, pode ser que não. Entendem isso? A pergunta que eu faço é para você. Como é que você vai sair? Se você tiver que avaliar como está o seu relacionamento hoje, que nota você daria para o seu casamento? Eu dou 10. Você pode dizer. E se eu perguntar para sua esposa, que nota que ela daria? A percepção que a sua esposa tem da realidade que vocês estão enfrentando hoje juntos é a sua percepção? E vice-versa? Ou será que para você está tudo bem e para ela está tudo mal? Ou será que para ela está tudo bem e para você está tudo mal? Entendem o que eu quero dizer? Irmãos, tem que haver alinhamento. Alinhamento. O relacionamento precisa estar em harmonia. Eu gosto muito de comparar a relação familiar com uma orquestra. Todos recebem ali a sua partitura, todos sabem ler a partitura, todos sabem em que momento devem entrar, em que momento devem tocar. Agora vamos pensar de maneira diferente. E se cada um fizer o que quer? A harmonia é quebrada. O que era antes, quando tudo estava alinhado, uma música, se torna ruído, barulho. E você sabe, quando você escuta uma música agradável, de longe você sabe que é uma música agradável. E quando você escuta um ruído, você sabe, é ruído, é barulho. É ruim, é desagradável o ouvido, você não quer continuar ouvindo. Como está a sua família hoje? Como está a convivência no período de isolamento social? Eu sei, todos nós temos sentido falta, irmãos. Falta da interação, falta de visitar, falta de tomar um café junto, falta de abraçar, de tocar, de segurar na mão. Isso é comum. Nós somos seres sociais. Isso é comum. Isso é humano. O homem não foi feito para ficar em isolamento. O próprio Deus, quando fez o homem, descia na viração da tarde para visitá-lo. Eu sei que nós sentimos. Mas agora é um período, irmãos. É um período de isolamento. E eu quero pedir a você, dentre muitas coisas que eu pedi, que eu falei nessa meditação, continue orando, continue pedindo a Deus. Reflita. Permita que esta meditação faça mudanças na sua vida. Eu tenho falado isso com muita frequência. Se você sair daqui da frente do seu celular, da frente da sua televisão, do seu tablet, onde quer que você esteja assistindo essa meditação, e não permitir que isso faça mudança na sua vida, você perdeu o seu tempo aqui. Você está sendo radical. Desculpe, você consegue imaginar outra coisa para dizer? Eu não consigo imaginar.
A Bíblia também fala sobre isso. É aquele homem que escuta a palavra e não pratica, é como aquele que chega no espelho, ele olha a sua imagem, ele se vai, ele nem se lembra mais de como é que estava a imagem dele. Permita, dê espaço para que o Espírito Santo atue e promova as mudanças. Anote o que eu estou falando. Anote. Reflita sobre isso. Quando a sua esposa agir de uma maneira que não é a que você espera, quando o seu filho, você tem o direito de não gostar, você tem o direito de reclamar, mas resolva rápido. Avalie, será que é isso mesmo? Pergunte, o que você quis dizer com isso? O que significa isso? E eu vou falar outra coisa para vocês, cuidado com as generalidades. Sabe o que são generalidades? Você sempre faz isso. Todas as vezes você age assim. É sempre assim. Tudo eu tenho que fazer. É sempre assim mesmo. 100% das vezes. Tudo você tem que fazer mesmo. Ninguém te ajuda. É tudo culpa do outro. Tudo mesmo. Você não tem responsabilidade em nada. Avalie isso. Cuide com as generalidades. As generalidades, elas destroem. As generalidades trazem prejuízos enormes para as pessoas. Porque aquilo fica ecoando. É tudo culpa sua. E aquele eco fica na cabeça. É sempre você. Fica o eco na cabeça. Cuidado. Eu vou terminando por aqui essa meditação. Eu vou encerrar por aqui. E eu peço em nome de Jesus, reflita sobre o que nós meditamos aqui. Reflita. Puxe para você aquilo que é de sua responsabilidade. No que depender de você, haja. Só há um limite em que você não pode agir. É quando você fez tudo o que deveria ser feito e a situação não mudou. Aí não depende mais de você. Aí a responsabilidade saiu de você. Mas naquilo que depender de você, tome a atitude. Não permita que o orgulho pessoal, que a altivez, impeça você de ter uma convivência harmoniosa dentro da sua casa. Os desentendimentos virão, os desentendimentos vão acontecer. Mas o que você vai fazer com eles? Até onde você vai permitir que eles atrapalhem a sua vida? É a minha pergunta final. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de nós aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. E eu te peço, ó Deus, a começar em mim, a começar na minha casa, na minha família. Dá-nos sabedoria, dá-nos harmonização no entendimento, habilidade no trato, habilidade para conversar, habilidade para resolver as diferenças. Tu sabes como está o psicológico de cada um, o espiritual de cada um que está assistindo a esta meditação. E eu entrego mais uma vez a vida de cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos. Eu te peço isso, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Toma o nosso domingo nas Tuas mãos, esse domingo frio, ó Deus, esse domingo talvez até chuvoso, Pai. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda a cumprir a Tua vontade e o Teu querer. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a nossa próxima meditação, até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz.